Surgimento e evolução da língua inglesa. O que lhe vem à mente quando você ouve falar do inglês, da Inglaterra? Reis, rainhas, príncipes, castelos. Certamente isso povoa o imaginário de quando se ouve falar da Inglaterra e da língua inglesa. Você sabe qual a diferença entre Reino Unido, Inglaterra e Britânia? Essa bandeira colorida em vermelho e azul, com uma cruz e um X em cima, geralmente é confundida com a bandeira da Inglaterra. Portanto, esta é a bandeira do Reino Unido, United Kingdom. E, como você pode ver, a Inglaterra é um conjunto de ilhas, faz parte de um arquipélago de ilhas que é chamado de Britânia. E Reino Unido é formado por esses países. A primeira bandeira em branco com a cruz vermelha é a bandeira da Inglaterra, England. A bandeira azul ali é Scotland, Escócia. A bandeira do dragão é do Wales, que é o país de Gales. E nós temos a Irlanda, que é dividida em Irlanda do Norte e Irlanda Central. Esses países fazem parte do Reino Unido. Vamos ver melhor aqui no vídeo. Então, ali foi colocado como país do Reino Unido a bandeira da Irlanda porque é mais conhecida. Mas, na verdade, a Irlanda do Norte apenas faz parte do Reino Unido. Essa ilha é a The Great Britain, Britânia, que é formado por 3 países. Aqui é a Inglaterra. É importante entender que ali é a Escócia, país de Gales. Esses 3 países fazem parte de Britain, que é essa ilha toda. Todo inglês é britânico, mas nem todo britânico é inglês. O Reino Unido é considerado politicamente um único estado. Reino Unido, the United Kingdom. E inclui a Irlanda do Norte, com aquela bandeira branca com X, vermelha no meio, e exclui a Irlanda. Então, esses 4 países são considerados britânicos, Reino Unido, como já mencionado, um único estado político, representado pela bandeira vermelha e azul, com um X e uma cruz, confundida com a bandeira da Inglaterra. Inglês, uma língua de misturas de outras línguas, batalhas e disputa de poder. Império Romano, cristianismo, invasão viking, quase extinção do inglês pelo francês, uma língua marcada por muito sangue. A história do processo de evolução da língua inglesa é uma história complexa e data de muito tempo atrás, de milhares de anos atrás. Os primeiros povos que migraram para as ilhas britânicas do norte da Europa foram os celtas. Porém, nós vamos começar a traçar essa evolução da língua inglesa a partir do domínio do Império Romano por mais de 300 anos na ilha. The History of the English Language. A história da língua inglesa. Aqui é uma linha do tempo da evolução histórica da língua inglesa desde os primeiros povos que migraram da Europa para as ilhas britânicas, que foram os celtas. 200 anos antes de Cristo, na linha vermelha, como você vê aqui. Aqui, na linha verde, onde tem o latim, foi pela ocupação romana. Foram os romanos os primeiros povos que de fato dominaram, ocuparam e tomaram posse da Inglaterra, né, como deles, como um país deles. E a dominação durou por quase 400 anos, 370 anos. Consigo trouxeram também a Igreja Católica. Então aí veio uma forte influência latina. Eles dizimaram os celtas que se espalharam para as outras ilhas, onde está a Irlanda e o país de Gales. O início da língua inglesa é considerado no período de 500 após Cristo até 1100, que é considerado Old English, que foi a invasão dos anglos e dos saxões. Nesta época, os romanos tiveram outros conflitos em Roma e partiram, deixando a ilha à mercê. Então, como é uma história de muitas batalhas e conquistas, cada hora iam chegando povos diferentes querendo dominar a terra. E no caso foram essas tribos, né, dos anglos e dos saxões, que é considerado o início da língua inglesa. Depois veio a invasão viking,
né, dos ancestrais dos dinamarqueses, que falavam a língua ancestral dinamarquês, que é o Old Norse, né, e dominaram por um período aí também. E depois veio a invasão dos normandos, que foram os ancestrais dos franceses. Essa foi uma dominação bastante forte, né? Eles dominaram por muitos anos e o inglês foi quase extinto pelo francês, né? E aí esse período do Middle English, que é do ano 1100 a 1500, né? E tem o período da Renascença, então tem muito do francês, do grego e do latim na língua inglesa, né? E aí vem o Early Modern English, né? E o Late Modern English, o período antecessor ao inglês moderno e o inglês moderno. Apesar de inglês ser considerado uma língua germânica, apenas 26% do seu vocabulário é de origem germânica. Mais da metade, quase 60% da língua de origem latina e do francês. Por isso, nós que falamos a língua romântica, originária do latim, português, já sabemos inglês sem mesmo nunca ter estudado. São os famosos cognatos. São palavras que, mudando os sufixos, as terminações, transformam-se em palavras inglesas, que têm o mesmo significado. Então, por isso que eu estou mostrando essa história de evolução da língua, para no final do vídeo, nós virmos que é possível você entender alguma coisa de inglês, mesmo sem nunca ter estudado. Só vale ressaltar que os romanos contribuíram grandemente, né, para a evolução dessa língua, não só pelo cristianismo, mas pelo latim também. Eles construíram muitas vias, né? Eles eram desses povos bárbaros, todos os romanos eram os mais sofisticados da época. The history of the English language has traditionally been divided into three main periods. A história da língua inglesa é dividida em 3 períodos principais. Inglês antigo, arcaico, Old English, de 450 após Cristo até o ano 1100. Middle English, inglês mediano da era medieval, do ano 1100 até o ano 1500 pós-Cristo. Modern English, inglês moderno, a partir do ano 1500 até os dias atuais. Christianity brought the book to these shores. Verbum, the word. Soon a native culture of scholarship began to flower, a culture based on Latin and on writing. The prevailing language among the people was still Old English, but Latin, this powerful medium, was now amongst them. Now, Old English was written down, using the Latin alphabet, while retaining some of the old runes as letters. From the 7th century, we find English itself written on parchment in a language and a script which we can just about recognize as our own. Father úser þú art in hiofnú, siga halgad noma þín, tokumeth richa þín, si willow þín swa is in hiofne and in eortho. Chlaf úserne of wislich selos today, and forgive us schulda usra, swa we forgive on schuldgem usem. And inled us. Old English, período anglo-saxão, 449 d.C., 1100. Início da língua inglesa. O inglês arcaico começou com os anglos e os saxãos, um povo que dominou os celtas. Os anglo-saxãos, quando não estavam guerreando, eram boias frias do campo. Colocaram os celtas para fora de Britain, Wales e Irlanda. Apesar de mais da metade do vocabulário do inglês moderno ser emprestado e mais da metade das palavras do inglês arcaico, alguns, falam até 85%, desapareceram. A língua desses bárbaros andarilhos em busca de terras férteis, os anglo-saxãos, se tornou a base do inglês moderno. 100 das mais comuns palavras inglesas usadas atualmente, todas derivam do inglês arcaico Old English.
Segundo Prentice Hall, apesar do povo inglês já saber sobre Iophon, céu, sin, pecado, hell, inferno, a língua inglesa deu uma guinada em 597 d.C., quando o cristianismo chegou e trouxe seu vasto vocabulário latino com mais de 400 palavras, dos quais persistem até hoje na língua. Ainda mais importante, as palavras latinas deram aos falantes da língua inglesa a habilidade de expressar pensamentos abstratos. Deus, céu e inferno começam a assumir significados mais fortes com o advento da presença da Igreja Católica e sua influência, que se perpetua até os dias de hoje. With writing, Old English stole a march on other languages spoken in Europe at the time. Prayers were recorded and books of the Bible translated. The laws of the land were written down, and the language soon became capable of recording and expressing an increasingly wide and subtle range of human experience. And in the right hands, Old English was now powerful and supple enough to take you to imaginary worlds, fire the blood, be poetry. What we gardena in Yardawum. Middle English, período medieval, 1066-1485. A invasão dos normandos ou Northmen, homens do norte, em 1066, marca o início do Middle English. Os normandos eram ascendentes dos vikings, que invadiram a costa da França no século IX. Guilherme II, duque da Normândia, tinha laços familiares com Edward the Confessor, rei inglês. Com a morte de Edward, William usou a força militar para conquistar a Inglaterra, Britain, clamando ter sido vontade de Edward. Este episódio ficou conhecido como a Batalha de Hastings. Os normandos eram cristãos devotos. Eles costumavam falar um dialeto francês. Como muitos conquistadores da história em geral, os normandos se achavam superiores aos povos que dominaram, os anglo-saxãos e os daneses. Os normandos substituíram seu dialeto francês nos tribunais da lei, bem como na condução de negócios. Assim como os normandos tomaram Britain para si, o mesmo fizeram substituindo o inglês pelo francês. Logo, Britain se tornou um país bilíngue. Apesar da imposição do francês ao inglês, naturalmente o inglês foi voltando nos sermões da igreja e em documentos escritos em latim, até se consolidar novamente no momento em que rei inglês Henrique V resolve escrever um documento oficial em inglês ao invés de francês, incluindo seu testamento em 1415. Between them, French and Latin had become the languages of state, law, the church, and history itself in England. The writing of English became increasingly rare. Even the Anglo-Saxon Chronicle guttered into silence. What we gardena in Yardawum. Theod Kuninga Thrung. The language of Alfred and the Beowulf poet had lost all the prestige that it had slowly built up. In a country of 3 languages, English was now a poor third, bottom of the pile. The English language had been forced underground. It would take 300 years for it to re-emerge, and when it did, it would have changed dramatically. Modern English, inglês moderno. Período moderno, 1800 a 1945. O mundo do século XX cheio de esperança, a ciência, a tecnologia rumo ao progresso, o avanço nas comunicações e meios de transporte trouxeram o mundo mais perto. As guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial, 1914-1918 e Segunda Guerra, 1939-1945, matou mais de 8 milhões de pessoas. Após o período medieval, antes do início do período moderno, compreende-se o período da Renascença Inglesa, 1485 a 1625, que foi um período de desenvolvimento intelectual e artístico que começou no século XIV, na Itália, foi inspirado pelas artes e acadêmicos da Grécia e Roma Antiga. O período romântico 1798-1832 foi caracterizado pela nova era da literatura britânica, onde escritos viraram o modo de pensamento do século XVIII, insistindo na visão de mundo pelo coração e não a mente. Grandes eventos, fora da Inglaterra, influenciaram a vida social e política na Inglaterra, como a independência americana e a Revolução Francesa. O período vitoriano, 1833-1901. O reinado de Queen Victoria foi o mais duradouro da monarquia britânica.
Durou 64 anos, de 1837 a 1901. Foi uma época de prosperidade e evolução para a Inglaterra, que se tornou líder mundial na indústria de manufaturados. A partir de 1946 até a atualidade, nós temos o inglês contemporâneo. Today, English circles the globe. It inhabits the air we breathe. What started as a guttural tribal dialect, seemingly isolated in a small island, is now the language of well over 1,000 million people around the world. We'll travel through time, too, to explore how English in the 21st century has become the international language of business, the language in which the world's citizens communicate. Origins of English Words. Origem das palavras do inglês. Como você pode ver nesse gráfico, a língua inglesa, apenas 26% são de palavras de origem germânica, 6% de palavras gregas, 6% desconhecidas e outras, 4% de nome próprios, 29% de latim e 29% do francês. Então são quase 60% da língua romântica, né? Não sei nem por que é considerada uma língua germânica, apenas 26% das palavras têm origem de raiz germânica. Chegamos ao ponto da aula que nós vamos poder botar em prática, mudar a terminação de algumas palavras do português para transformá-las no inglês. Preparados? Formando palavras inglesas. Aqui nós temos as 6 primeiras regras para a mudança do sufixo da terminação das palavras portuguesas para formar palavras inglesas. A primeira são as palavras que têm o som são, não necessariamente com C cedilha, pode ser com 2 S, desde que tenha o som são. Você substitui o são por shone, que é T-I-O-N. Nação, nation. A segunda, todas as palavras que terminam com dade, você tira o dade e coloca o T e o Y, que é o T. Cidade, city, no inglês americano, ou city, no britânico. As palavras terminadas em mento, você tira a terminação mento, substitui pela terminação ment. Cimento, cement. As palavras terminadas em co, co, você tira o o e deixa o c. Elétrico, electric. As palavras terminadas em ável, substitui o ável por able, A-B-L-E, able. Confortável, comfortable. As palavras terminadas em dor, se substitui por T-O-R, tor. Elevador, elevator. Aqui temos a segunda leva de 6 regras, que dá um total de 12. As palavras que terminam em mente, você tira o mente e substitui por L-Y, li. Naturalmente, naturally. As palavras terminadas em AL não muda nada, continua a mesma coisa, só muda a pronúncia. Natural, natural. As palavras terminadas em ência, você muda o ência para o ens. Essência, essence. Palavras terminadas em icar, você muda para FY, fi. Justificar, justify. Palavras terminadas em ia, muda para o Y. Economia, economy. Palavras terminadas em ista, você apenas tira o A, muda para ist. Economista, economist. Volte o vídeo e pause, anote de 1 a 6 e tente você escrever entre 1 a 2 palavras para cada regra. Faça o mesmo para esse segundo quadro, aperte pause e tente escrever de 1 a 2 palavras também, para ver se você consegue, das 12 regras, escrever pelo menos uma palavra correta de cada uma.